Dito isso, professor Tiago Esteves, boa noite para você. Tudo bem, professor? Olá. Professor Tiago, você estudou no IFIX? Aliás, diga-se de Não, passagem. boa noite, Thalita, boa noite a toda a nossa audiência. Infelizmente, eu não estudei no IFIX, Thalita, eu estudei na PUC, fiz a graduação, né, o bacharelado e a licenciatura na PUC do Rio, graças a uma bolsa, né, que a instituição, naquele período, né, me forneceu. Então, eu fiz a graduação, mestrado, o bacharelado e a licenciatura na PUC do Rio. O mestrado eu fiz no CPDA, é o curso de pós-graduação em Agricultura, Desenvolvimento e Sociedade, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas não é em Seropédica, é ali no centro, na Presidente Vargas, ali, quase esquina da Conheço. Presidente Vargas com Rio Branco, isso, e fiz o doutorado em Educação no PPG-DUC, que é da Universidade Federal Rural também, só que no campus de Nova Iguaçu, né, não é lá em Seropédica. Eu não tive, na verdade, eu fiz disciplina no IFIX, na época do mestrado. Eu fiz disciplina lá. Legal. Fiz uma aula ali no Rural da Presidente Vargas, ali no prédio, né? Muito bom Isso, ali. isso. Legal. E fiz aulas também na PUC Rio. Bem legal a PUC Rio. Apesar de ser longe de casa, tem que atravessar a cidade. Mas é E aí muito. você imagina, na época eu morava em Duque de Caxias, Thalita. E aí, assim, Nossa! você Se eu imagina, estou no né? centro, já acho longe, pelo amor de Deus. Você imagina, De né? Eu Caxias até a morava, né? PUC. Hoje eu moro na Ilha do Governador, na época eu morava em Duque de Caxias, então assim, já saí de casa 4h30, 5 horas da manhã para estar chegando ali 7h30, o dia que tiver algum problema, não Ferrou chegar, tudo. sempre chegava atrasado. Foi duro. Pois é. Bom, deixa eu só aqui dar boas-vindas para o Gum Guerreiro, novo membro aqui do Farol Brasil. Obrigada pelo apoio. E, professor Tiago, quero te ouvir, né? Você que também, além da gente tratar aqui do nosso tema específico, né? No Noite Brasil, mais especificamente no Cultura Brasileira. Mas antes da gente entrar nos nossos temas aí sobre educação, queria muito ouvir a sua percepção sobre essa notícia do dia, né? Sobre a questão do ataque de Israel à flotilha, o sequestro, até o posicionamento, pelo menos me parece um tanto quanto precipitado, do Mauro Vieira. A gente conversou bastante sobre isso aqui, quando ele se manifesta dizendo que o Brasil apoiará o plano do Trump, né? Esse plano, como muito bem disse o Breno aqui agora há pouco, é um plano colonial em relação a Gaza. E você trouxe, inclusive, uma informação, né? Aí queria te ouvir, a gente estava conversando sobre hoje ser um dia, ser uma efeméride importantíssima para os judeus, né, professor Tiago? Exatamente, o Thalita, né? Assim, só para que a nossa audiência saiba, né? Não sei se todos sabem, eu fiquei sabendo isso também agora, já à tarde, né? Eu não sou judeu, né? Então, assim, não tinha ideia disso, não tinha noção disso. Mas hoje é o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, né, para os judeus, né? Que, segundo a mensagem que eu recebi, é o dia mais sagrado do calendário judaico, né? E nessa data, os judeus, né? Eles fazem eles refletem sobre as escolhas, sobre o reconhecimento dos erros, né, realizam pedidos de perdão, perdoam aqueles que porventura tenham feito, né, algo condenável, e também tem a questão do recomeçar, né, assim, do reiniciar. Então, assim, parece que para coroar toda essa tragédia, né, ou seja, além disso, além de todo esse genocídio, além de tudo que a gente tem visto, né, em Gaza, porque assim, não é de ouvir falar, nós estamos vendo, inclusive alguns comentaristas têm dito isso, né, que é acho que eu ouvi isso, inclusive, acho que foi o Walid Rabah, que é o presidente da FEPAL, que vem falando isso com frequência, né, que o genocídio, o massacre que a gente está vendo em Gaza é o primeiro genocídio, é o primeiro massacre transmitido em tempo real, né? Então, assim, a gente está vendo, a gente está sabendo do que está acontecendo, e aí, né, coroando a tragédia, a gente tem
hoje, né, um dia que me parece ser, né, para a cultura judaica, para as tradições judaicas, um dia que deveria ser um dia de reflexão, um dia, né, de se pensar, a gente vê o Estado de Israel, o governo de Israel fazendo isso, né? Não só com Gaza, continuando os assassinatos, continuando com todo esse terror, esse horror, essa destruição física de Gaza, a destruição das estruturas sociais que poderiam viabilizar o Estado palestino. A gente ainda tem essa notícia, né, da flotilha, seja lembrando, né, que é um grupo de ativistas, um grupo pacífico, ou seja, não tinham, inclusive, faziam questão de dizer isso, né, não tinham armas, não portavam nenhum tipo de arma, de arma de fogo, estavam levando, né, além da sua solidariedade para a população que ainda reside, que ainda está em Gaza resistindo bravamente, estavam levando alimentos e remédios para essa população. Mas o Thalita, inclusive eu vi até o Leandro bastante preocupado com isso, né, algumas falas dele, né, preocupado inclusive com que o Estado de Israel poderia, com que o governo de Israel poderia fazer com a flotilha, né, assim, preocupado com uma bomba, enfim, com assassinato, igual foi a primeira, né, porque essa, salvo engano, é a terceira flotilha. A primeira flotilha, que era composta basicamente de turcos, de ativistas da Turquia, se eu não me engano, foram 9 ativistas assassinados, né? Então, assim, tinha esse receio de que pudesse ter violência contra os membros da flotilha, né? Algo que me parece que, pelo menos por hora, ainda não teve, né? A gente não sabe se vai haver, espero que não haja, né, nenhum tipo de violência física, nenhum tipo de tortura, nada nesse sentido, né? Assim, nenhum assassinato, nenhuma morte, mas assim, também, infelizmente, né, Thalita, porque a gente tem que se acostumar e lidar com os absurdos, eu acho que a gente também estava esperando que em algum momento isso acontecesse, né? Porque levando em consideração, especialmente, né, depois do discurso do Benjamin Netanyahu na ONU e do discurso do Benjamin Netanyahu no encontro com o Trump, né, e com o Trump, com os Estados Unidos da América, dando total apoio, né, dando um cheque em branco para o Trump, assim, eu acho que a gente não podia esperar nada de diferente do que a gente está vendo hoje. E eu estou dando, né, assim, ainda bem que por hora a gente não viu ainda nenhum evento de violência envolvendo qualquer desses membros, né, desses ativistas que estão acompanhando, que estão lá junto, na flotilha. Lembrando que tem, né, e é bom lembrar, né, Thalita, sempre isso, que temos uma deputada federal brasileira, né, que diferente do Bananinha, que está lá nos Estados Unidos, conspirando contra o Estado brasileiro, conspirando contra as instituições brasileiras. A deputada Luiziane Lins, e também tem uma vereadora de Campinas, né, que está presente. Isso. Essas Mariana Conte. Mariana Conte, né? Então, essas duas parlamentares brasileiras, elas estão em uma jornada, né, ética e moralmente justas, né, que é levar a solidariedade do povo brasileiro até o povo palestino, né? Então, assim, isso é mais do que justificado. Bom, sobre Perfeito, bem lembrado, professor Tiago. Ótima comparação. E aí Thalita, só uma questão em relação a essas parlamentares, porque o que me toca, assim, eu vou até usar um termo que eu não sei se é muito adequado, né? Mas eu acho que a nossa audiência vai me entender, assim, que torna, na minha modestíssima opinião, ainda mais nojenta mais nojenta, né, o posicionamento do governo brasileiro, o que torna mais nojento o posicionamento da imprensa comercial brasileira, que a gente, se vocês pegarem agora, abrirem
os jornais, abrirem os sites dos principais jornais brasileiros, única, não tem uma única linha sobre a flotilha que tem uma parlamentar, ou seja, uma representante do Estado brasileiro nela. Então, isso é muito grave, muito grave. E me parece que o chanceler, né, que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, não levou isso em consideração em maneira nenhuma. E só lembrando, né, Thalita, que esse mesmo governo que agora o Mauro Vieira diz que, né, que a gente tem que levar em consideração esse plano que foi feito pelo Trump, como bem lembrou o Breno Altman, né, um plano neocolonial para Gaza, né, ou seja, um plano que lembra muito aquela, você que é historiadora, me lembra muito aquela conferência de Berlim, que fatiou a África, né, que dividiu a África, lembrando que é esse governo de Israel que decretou que o Lula ou seja, o presidente brasileiro é uma persona non grata em Israel. Então, assim, só lembrando, o governo israelense que humilhou o embaixador brasileiro em Tel Aviv, né, levando ele para o Museu do Holocausto, falando em hebraico diante do embaixador brasileiro, que obviamente não fala hebraico, fala inglês, e o chanceler, isso não é usual, né? A gente sabe que nessas reuniões internacionais o usual, a gente pode até discordar, mas o usual é a fala em inglês, e aí o embaixador, o ministro das Relações Exteriores israelense, falou em hebraico para sequer permitir que o embaixador brasileiro pudesse replicar, pudesse responder às reprimendas que ele estava, os absurdos que estavam sendo ditos ali para ele, né? Ou seja, humilhando o Estado brasileiro. Então, só lembrando, né, só contextualizando essa série de lamentáveis acontecimentos. E sobre esse plano neocolonial, Thalita, assim, acho que uma coisa o que mais me chama a atenção nesse plano é justamente onde é que estão os palestinos nesse plano. Onde é que estão os palestinos? Eles não foram ouvidos, eles não foram levados em consideração, ou seja, senta, né, o presidente dos Estados Unidos, senta o primeiro-ministro de Israel e definem o que vai ser feito, né? Ou seja, sem sequer consultar a população palestina. E uma outra coisa que me chamou muita atenção nesse plano, Thalita, que eu queria, acho que eu não, né, a gente quase não ouve ninguém comentar do plano, mas enfim, algo que me chamou muita atenção é que dos 20 pontos, né, do qual tratam esse plano, não existe um único ponto que fale sobre a reestruturação das instituições políticas sociais palestinas, ou seja, não existe um único ponto, né, que fale, né, sobre reconstrução da rede de saúde da Palestina, da rede educacional da Palestina, sobre a construção de um parlamento palestino, sobre a criação, né, de uma estrutura de governo para a faixa de Gaza e para a Cisjordânia, enfim, criação de ministérios, criação de uma força de segurança, inclusive, né, de uma força policial, de uma força, porque, enfim, você precisa ter isso, né? O Weber já falava isso, né? Você precisa ali ter essa garantia, né, para o próprio, inclusive para as próprias pessoas que vivem ali, que, enfim, a garantia da segurança, né? Então, assim, em nenhum ponto, né, assim, nenhum desses 20 pontos fala-se sobre isso, né, sobre a construção ou reconstrução das instituições políticas e sociais que existiam na Palestina antes de todo esse caos gerado por essas seguidas e recorrentes ocupações. E aqui não tem ninguém, antes que alguém, né, a gente estava com o Breno agora há pouco, então antes que alguém me chame de sionista, não tem ninguém aqui defendendo, por exemplo, o papel do Hamas, né? Então, assim,
não dá para a gente levar isso em consideração. E, professor, não, e tem uma coisa, tá, professor Tiago? Até dentro dos 20 pontos apresentados pelo Trump, está previsto fazer uma reconstrução, só que sem os palestinos dentro de Gaza. É isso que eles querem expulsar de vez os palestinos, os que estão ainda vivos, né? Que tem aí o número de mortos que já ultrapassa, já tem. O Breno, inclusive, no debate com o Rabino, ele diz isso, tá? Que é um número, ele todo está completamente subnotificado, mas ele pode ultrapassar 200 mil mortes, e a maioria sabemos que são mulheres e crianças, muitas dessas mortes, inclusive, ocasionadas por fome, ou seja, da maneira mais perversa e covarde possível. Por isso que a gente está tratando esse episódio como um holocausto também, né, entre outras coisas. Então, há uma previsão de uma reconstrução, mas é uma reconstrução nos moldes coloniais, professor Tiago, em que os palestinos não estejam dentro de Gaza, né? Então, tem essa questão. E, olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, gente. Eu estou vendo aqui muita gente comentando, falando, professor Tiago, olha só. O que você mencionou que até então ninguém foi, ninguém nesse momento, né, não foi violentado, nada. No episódio anterior, quando alguns dos ativistas, entre eles o Tiago Ávila, né, o brasileiro, que foi sequestrado também, deportado, a Mara está dizendo isso, aí teve gente, a Mara falando, né? No sequestro anterior, o Thiago foi torturado, aí teve gente que disse que não, que ele só fez greve de fome. Ele foi sim, viu, gente? Só lembrando vocês aqui, ele não quis dar muita visibilidade, o Thiago Ávila, a essa questão, mas sim teve marcas ali de ele machucado, tá? Naquele outro episódio. Mas, né, assim, como a gente sabe do posicionamento, porque em que pese muita gente, a despeito, na verdade, de muitos posicionamentos, inclusive por parte de progressistas, né, governistas, que dizem que esses ativistas querem chamar atenção e etc., e desprezam totalmente, né, a missão do Flotilha, pelo contrário, inclusive, criticam, o posicionamento, a postura do Thiago foi não querer chamar atenção para isso, porque há um objetivo maior, que é fazer a entrega da ajuda humanitária. Mas, de fato, o Thiago ele foi machucado, sim, tá? Ele foi torturado. Então, tinha marcas. Se vocês buscarem ali, vocês vão encontrar naquele outro episódio, não nesse, né? Que é o que o professor Thiago aqui estava mencionando. E, o professor Tiago, antes da gente entrar aqui na nossa pauta, eu queria. Isso, exatamente, Mara. O Tiago mostrou as marcas no corpo num vídeo, nas redes sociais dele. Exatamente. O professor Euclides Vasconcelos, que é um analista de geopolítica, né, que é aqui do canal também, está sempre conosco. Porque todo mundo está atento, tá, gente, a essa questão. Então, todos nós aqui do canal, todo mundo atento, novas informações sempre a gente vai atualizando para vocês. E ele mandou aqui para o nosso grupo um link, professor Tiago, olha só, vou colocar na tela. E o Euclides, professor Euclides, ele disse que é um site é uma plataforma da Malásia. E aí eu estava dando uma olhada aqui, que mostra quem já foi atacado, quem está sob ameaça, tá? Que é a navegação. Então, esses pontos todos que vocês estão olhando aí para quem está assistindo o programa, aqui, vamos lá, aqui, deixa eu ver se eu consigo clicar, e aí ele vai aparecer, ó, em amarelo ele diz emergência de embarcação. Aí em vermelho aqui ele traz embarcação atacada. Então, só para vocês terem aí uma dimensão, viu, professor Tiago, que tem essa plataforma aí da Malásia, que a gente consegue ter uma dimensão do que está acontecendo. Todo mundo inteiro está de olho nessa questão. O mundo inteiro, tá? Além das manifestações todas, eu estava navegando pelo YouTube, muitas lives, muitos programas, muita gente
que tem feito essa cobertura e tem mostrado, afinal de contas, são mais de 500 ativistas de mais de 50 países. Então, é muita gente e do mundo inteiro, de muitos países, né? Então, não tem como isso não ter chamar uma atenção de ordem global, né, professor? Exatamente, o Thalita, ou seja, são diferentes pessoas, né, inclusive uma grande ativista, né, como a Greta Thunberg, que inclusive hoje, né, passa por um processo enfim, toda uma política montada, né, para poder desacreditá-la, né, ridicularizando ela, dizendo, enfim, como você falou, né, que são pessoas que estão querendo aparecer. Então, todos esses ativistas que estão na flotilha estão, enfim, sendo muito atacados pela grande imprensa, né? E a gente sabe, né, que a grande imprensa tem interesses diversos, né? E a gente tem essa questão toda, é bom lembrar, né, da própria guerra híbrida e o quanto o governo israelense usa essa guerra híbrida, usa os meios de comunicação, usa as redes sociais para poder, enfim, manipular o debate em torno da discussão do que vem ocorrendo em Gaza, né? Então, assim, mas como você falou, Thalita, tem muita gente ali, são 50 países diferentes, né? Tá todo mundo acompanhando o que está ocorrendo em Gaza, tá todo mundo acompanhando essa limpeza étnica que está sendo feita em Gaza, patrocinada pelo governo de Israel. E quando, só para esclarecer um ponto, Thalita, que talvez não tenha ficado muito claro, quando eu disse que não tem previsão, né, dessa reconstrução, é porque, de fato, ou seja, você não tem previsão no plano, você tem uma fala ali no plano, né, bastante genérica sobre reconstrução física, que ficaria a cargo, né, desse conselho que seria criado, né, ou seja, um conselho que ninguém atuou muito, ninguém entendeu muito bem, né, que seria um conselho presidido pelo Trump, do qual faria parte o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, né, o Tony Blair, e palestinos reconhecidos internacionalmente, né, ou seja, o que é isso a gente também não sabe, mas em momento nenhum, e aí o que inviabiliza de fato a criação de um Estado palestino, ou seja, tudo isso está acontecendo, né, ou seja, o ataque, inclusive o próprio ataque do Hamas, né, em outubro de 2023, ou seja, tudo isso ocorre porque a resolução da ONU de 47 não foi posta em prática até hoje, ou seja, a criação de 2 estados. E assim, e sendo bastante realista, né, ou seja, o Estado de Israel não vai deixar de existir. Então, assim, o que a gente conseguiria hoje é pensar em um Estado israelense convivendo com o Estado palestino. Ou seja, seria aquela solução que também é criticada por muitas pessoas, de 2 estados ali naquele território. Entretanto, essa proposta do Trump, ela não dá meios para que a gente possa ter um Estado palestino, ou seja, ela só fala do fim do atual conflito, ou seja, mais uma mentira, porque, na minha modestíssima opinião, não existe um conflito ali, né? Não dá para dizer que existe um conflito quando só um lado ataca, quando só um lado mata, quando só um lado tem quase 70 mil mortes, né? Então, assim, que conflito é esse, né? Assim, que guerra é essa, como a grande imprensa, a imprensa comercial põe, né? A guerra de Israel contra o Hamas. Que guerra é essa? Que conflito é esse que a gente não está vendo, né? Uma guerra, um conflito. E aí, Thalita, quando você não tem, né, essa previsão dessa estrutura, ou seja, da reconstrução dessas instituições sociais, ou seja, como é que você tem um Estado nacional, como é que você vai ter um Estado palestino, se não tem um parlamento palestino, se não tem um governo palestino, se não tem um ministério palestino, se não tem a segurança, um exército, pois se não tem a segurança palestina, então como é que você tem um Estado? Então, assim, não é resolver o problema, não é ter a solução de 2 estados. E aí, nesse sentido, eu concordo plenamente com o Breno que o que a gente tem é, sim,
um acordo colonial, ou seja, tornar o que restou da Palestina, ou seja, o que restou da Cisjordânia, o que restou da faixa de Gaza, uma colônia de Israel e dos Estados Unidos. E com detalhe, tá, Thalita, esse plano não fala em momento nenhum, por exemplo, das colônias israelenses na Cisjordânia, que inclusive o Netanyahu está aumentando essas colônias. Né? O Netanyahu, durante o governo Netanyahu, essas colônias na Cisjordânia tiveram uma expansão e há pouco tempo, né, inclusive me parece que um dos organismos lá do Estado israelense autorizou a expansão de mais colônias, ou seja, existem as colônias ilegais e as legais, mas o Estado israelense vem autorizando a criação, a expansão de outras colônias, ou seja, a tomada contínua de terras, de territórios do que seria, do que deveria ser o Estado da Palestina. Então, só para deixar claro para todo mundo que em relação a essa estrutura que eu tô me referindo, né? Ou seja, porque tá muito aqueles quem tiver curiosidade de buscar e ler, assim, vocês percebem que é um plano que muitos estão dizendo que é um plano ambicioso, que é o melhor plano que poderia ter, mas é algo bastante vago. Inclusive, não diz de onde sairia o dinheiro para isso, né? Porque falam que Israel, que os Estados Unidos, que seria criado um fundo internacional, mas de onde sairia esse dinheiro, né? Que Israel que vai fazer o fundo, vai colocar o dinheiro, os Estados Unidos que vai fazer isso, são os países árabes que vão fazer isso, ou seja, não é dito, né, da onde vai sair o dinheiro que vai fazer, que vai compor esse fundo que cuidaria dessa reconstrução física, e aí eu imagino que seja de fato, né, das estruturas das cidades de Gaza, né? Então, assim, Gaza e Cisjordânia. Então, assim, eu vejo que o mundo hoje acaba aceitando essa triste história, né? E que no futuro a gente vai ser punidos e penalizados. Como é que nós podemos ver isso? E, sobretudo, aqueles líderes, aquelas lideranças que viram, sabiam o que estava acontecendo e ficaram quietos, né? Preferiram se omitir. Então, a história vai cobrar desses líderes, dessas lideranças. Professor, olha só, eu vou ler aqui alguns comentários, até porque eu gostaria muito de ouvir a sua opinião a respeito de uma questão importante aí sobre esse tema, né? Sobre essa questão que a gente está discutindo. Só aqui uma informação, o Hugo José Zapaz, ele está dizendo que 9 barcos foram interceptados e 12 avançam rumo a Gaza. Certamente, acho que deve ter novas informações. Ele mandou essa mensagem já tem algum tempo, então a gente vai atualizando aqui para vocês, viu, gente? Quem está perguntando sobre essa plataforma aqui que eu coloquei na tela, o link é esse, deixei aí destacado no chat para vocês, para quem quiser acompanhar. Aqui também a Paula L. diz: o problema da solução de 2 estados é que ela não acaba com o sionismo. Enquanto existir sionismo, o povo palestino não estará seguro e com direitos verdadeiros. E o Danilo Menezes, que diz: não existe plano de reconstrução. O plano é a solução final, o extermínio do povo palestino. O mundo lutou contra o genocídio de Hitler, agora o mundo se acovarda contra o genocídio de Netanyahu? Ele questiona. E aí, professor, queria te perguntar, em relação, sobretudo, ao comentário anterior, qual é a sua opinião em relação à solução dos 2 estados? Como é que você avalia se essa, de fato, é a solução, né? Enfim, a gente ter um estado, manter o Estado de Israel e termos, então, um Estado palestino devidamente reconhecido, que é algo que a gente sabe que volta e meia as nações têm feito essa explanação, né, essa afirmação de reconhecer um Estado palestino, mas queria te ouvir se você também acredita aí, se você concorda com essa solução dos 2 estados. Thalita, eu assim, acho que é a questão de
de concordar ou não com essa solução de dois estados. Ou seja, uma coisa seria a gente contra-argumentar sobre isso lá em 47, 40. Oi, voltei? Voltei? Acho que caiu. Voltei. Beleza. Eu tinha até avisado a Thalita, tá com. Aqui em casa tá com um pico, tá dando uns picos de luz, e isso é o dia todo, e aí acho que deu um picozinho aqui agora, mas. Agora ele travou de novo. Travou de novo, professor. Oi, eu vou. Voltei, eu vou até deixar o telefone aqui do lado, estava carregando. Eu vou deixar aqui do lado, que se ocorrer de novo, eu vou colocar a internet do telefone no computador, tá? E caso, enfim, ocorra o pior, né, de cair tudo aqui no computador, eu entro de novo na conversa pelo celular, tá? Não é o ideal, mas eu entro para a gente concluir. Mas vamos lá, Thalita, eu acho que hoje a questão não é nem mais concordar ou não, né? Porque assim, uma coisa era lá em 47, em 48, inclusive é bastante interessante, né? Porque haviam propostas de criação de um Estado judeu, né? Ou seja, com esse nome, né? Estado de Israel, mas a proposta de criação de um Estado onde você pudesse alocar os judeus, né? Posteriormente a toda aquela tragédia da Segunda Guerra Mundial e até mesmo antes disso, né? Em vários locais, né? Então, assim, eu tive vendo, né? Tinha propostas de criação dessa região, né? Na própria Europa, na Patagônia, na África. Então, assim, havia uma série de propostas, mas aí foi aquela opção, né, naquele momento, de voltar para aquela Israel bíblica, a Israel que está, né, Israel que está nos livros, né, sagrados, na Torá, enfim, aquela região que, em tese, seria a Israel histórica, né? Então, assim, aí era uma área que estava sob o controle, é bom lembrar disso, da Grã-Bretanha, né? Da Inglaterra, ali era uma colônia, um protetorado inglês naquele momento. E aí houve essa partilha, assim. Bom, isso é o fato, assim. Então, eu acho que hoje, depois, né, de tantas décadas, né, depois de mais de 80 anos da criação desse Estado de Israel, eu acho que a gente não consegue mais simplesmente, por boa vontade, tirar esse Estado dali. Ou seja, o meu sonho, assim, o que eu acho que deveria ser, se eu perguntar o que seria justo, o que seria viável, seria você voltar com as fronteiras definidas naquele acordo da década de 40, né? Que é algo, se a gente pegar o mapa de Israel e da Palestina, né, do acordo de 47, completamente diferente do mapa, ou seja, essa ocupação que foi sendo feita da faixa de Gaza e da Cisjordânia por Israel. Então, assim, a melhor opção, assim, que eu vejo hoje, né, assim, não vou dizer que é a melhor opção seríamos que a gente não tivesse esse conflito todo, que a gente tivesse ali o Estado palestino desde sempre. Né? Mas eu não vejo hoje, friamente falando, Thalita, outra possibilidade que não seja ter os dois Estados, essa proposta de dois Estados ali. E só que, para isso, você precisa viabilizar o Estado palestino, como nós já falamos, né? Você precisa ter instituições que viabilizem o Estado palestino, e, inclusive, ter instituições internacionais que impeçam que o Estado de Israel volte a qualquer momento a fazer o que vem fazendo sistematicamente desde 1947, ou seja, invadir território palestino, matar, massacrar palestinos, expulsar os palestinos do seu território e destruir sistematicamente qualquer tentativa que impeça os palestinos de terem o seu próprio Estado. Então, assim, hoje, friamente falando, ou seja, eu penso que a melhor opção para o povo palestino, inclusive para que eles possam, né, ter o seu direito de retorno, lembrando que a maior parte da população palestina hoje ela vive fora dos territórios palestinos, né, ela está
no Egito, ela está na Jordânia, ela está na Síria, né? Vive muita dessa população está em campos de concentração, está em campos de refugiados. Então, assim, melhor para essa população hoje seria a criação do Estado palestino. Só que, assim, todas essas negociações que a gente vem vendo, notadamente, né, até porque, enfim, foram muito celebradas, renderam prêmios Nobel, né, para diversos governantes estadunidenses, para governantes israelenses, todas essas negociações, elas jamais previram o reconhecimento, a construção, a estruturação de um Estado palestino, né? Isso não estava, seja no norte, né? Tanto é que o Estado de Israel não reconhece, por exemplo, a Autoridade Nacional Palestina, né? Ou seja, não reconhece o Mahmoud Abbas como o líder, como presidente, como ministro, como primeiro-ministro palestino, e tendo autoridade, né, sobre o seu território. Então, assim, a gente tem essa questão que, ao meu entender, ao meu modo de ver, é bastante complexa, sobretudo, né, sobretudo pelo modo, pela forma como os governos vêm se comportando, o modo condescendente com o qual os diferentes governos do mundo vêm se comportando com o Estado de Israel desde 1947. Né? Ou seja, em nome... Sim, e professor Tiago, acho que assim, claro, eu tenho feito essa pergunta, inclusive para todo mundo que tem vindo ao programa, e a gente sabe um pouco do posicionamento, né, de cada um, mas eu deixo aqui, já falei isso, acho que mais de uma vez aqui, e volto a repetir, que a concepção de dois estados, para mim, ela é ilegítima, porque o Estado de Israel é um Estado colonial e racista. O Estado nazi-sionista de Israel, o sionismo, ele parte de uma concepção colonial e racista. Portanto, na minha avaliação, professor Tiago, o Estado de Israel precisa cair. Compreender qualquer... Assim, evidentemente que aqui eu estou trazendo você fez toda aqui uma explanação analisando uma conjuntura, né? A gente está falando, claro, de um Estado que está ali cometendo o seu genocídio, fazendo todo tipo de violação desde 48, e muitas gerações já nasceram desde a criação do Estado de Israel. Então, claro que há toda uma conjuntura, né? É muito fácil falar, digamos, trocando em miúdos, é isso que eu estou tentando dizer, mas o fato é que o Estado nazi-sionista de Israel, ele precisa ser derrubado, assim como o nazismo foi derrubado, assim como todos os outros regimes autoritários que promoveram genocídio, eles precisam deixar de existir. Eu acho que a solução... Sem dúvida, não, isso sem dúvida. Porque não é solução, você tem razão, não é solução, né? Mas é uma pergunta justamente nesse sentido, não tem... Veja, o Gustavo Petro, numa das suas declarações, né, das últimas declarações, inclusive, diz que, além do Benjamin Netanyahu, o próprio Donald Trump precisa ir para os tribunais internacionais como aquele também responsável pelos crimes de guerra contra Gaza. Né? Então, a gente está tratando de um genocídio, né? Enfim, não quero ficar sendo repetitiva, mas pelo menos, essa concepção de tentar legitimar o Estado da Palestina e junto com o Estado de Israel, ela para mim, ela é inexistente, ela não faz sentido a partir dessa lógica. Não tem como nós sermos condescendentes, como você bem colocou aqui, usando isso, com um Estado que é racista e colonial. Um Estado racista e colonial precisa desaparecer. Ô, Thalita, limpeza, a gente está vendo em Gaza, acho que isso que eu acho que preciso deixar claro, a gente está vendo uma limpeza étnica, a gente está vendo genocídio, né? Se eles não quiserem usar a palavra holocausto, né? Até porque
o Holocausto aí, alguns vão dizer, né, que o Holocausto é o Holocausto judeu, beleza, mas é genocídio, é limpeza étnica, usem o termo que quiserem, usem as palavras, as expressões que quiserem, mas o que a gente está vendo hoje, na verdade não hoje, né, desde de 47, eu riso de nervoso, mas desde 47 o que a gente está vendo nessa região do mundo é o extermínio de um povo, é a limpeza étnica, ou seja, é o completo desaparecimento. Seja, hoje o que a gente tem lá, Thalita, é um impedimento da sobrevivência do povo palestino, ou seja, o povo palestino está morrendo por inanição, ou seja, as próximas gerações palestinas elas estão sendo inviabilizadas, né? Ou seja pela morte por armas, seja pela fome, né? Ou seja, a gente está vendo isso. E aí, com isso, assim, qualquer pessoa que tenha o mínimo de humanidade não pode ficar calada e não pode admitir. Agora, o que eu acho, Thalita, e eu acho que os líderes internacionais, e nesse ponto, inclusive o presidente Lula, né, até porque, enfim, uma parte da imprensa internacional, uma parte das lideranças internacionais me parecem, né, que gostam do Lula, né, gostam desses discursos, dessa conciliação de classes que o Lula adora fazer, mas assim a gente não vê hoje contra o regime israelense, contra o governo israelense, nenhum tipo de movimentação como nós vimos desde a década de 60 contra o regime sul-africano, contra o regime do apartheid sul-africano. E aí é algo que já deveria ter sido ou deveria estar sendo feito contra o regime israelense. Assim, e não é só o Brasil parar de vender petróleo e minerais para Israel e parar de comprar as armas israelenses. É parar ou seja, é um amplo boicote, não só do Estado brasileiro, mas como de outros estados, assim como foi feito contra o regime do apartheid na África do Sul. E algo, Thalita, que levou 30 anos, né, 3 décadas, para que o regime do apartheid caísse a partir do momento que houve essa série de boicotes, né? E não foi só um boicote econômico, né? A África do Sul, naquele período, não era convidada para nada, para nenhum tipo de acordo, para nenhum tipo de encontro, para nada. Ou seja, ninguém comercializava com a África do Sul. A África do Sul, algo que eu acho absurdo, né? Eu lembro que a Rússia, assim que a Rússia responde, né, a questão da Ucrânia, a Rússia é excluída de todas as partes, de todos os eventos esportivos. Né? Já tem alguns anos que a Rússia não participa de nenhum evento esportivo. E o Estado de Israel continua participando. Né? Os esportistas de Israel continuam levantando a bandeira israelense, inclusive aqui no Rio de Janeiro, né? Recentemente a gente teve aquela competição de ginástica, né, que a equipe brasileira, inclusive, brilhou, né, na ginástica artística, e estava lá a equipe israelense competindo e levando a bandeira de Israel. Então, assim, são pequenas coisas que poderiam começar a ser feitas com diferentes instituições, por diferentes governos, ou seja, um amplo boicote ao Estado de Israel, igualzinho nós vimos no caso do regime do apartheid na África do Sul. E aí eu lembro, né, mais uma vez, ainda assim a gente levou 30 anos para colocar fim ao regime do apartheid na África do Sul. Mas sem nenhuma pressão internacional, sem que as lideranças internacionais, sem que os países, e aí a gente cobra do Brasil, obviamente, né, mas aí eu lembro também, né, Thalita, não houve uma única vírgula da China, não houve nenhuma vírgula da Rússia, não houve nenhuma vírgula de diversos outros países que teriam capacidade, importância política, importância econômica, para poder dar início a uma resposta efetiva contra o Estado de Israel e mostrar para Israel que o mundo
de fato, não vai mais assistir a essas cenas, a esse massacre, a esse genocídio, a essa inviabilização da existência de um povo, de um Estado, de maneira passiva, porque é isso que a gente está vendo hoje, né? Ou seja, o mundo está passivamente assistindo ao fim de um povo. E aí, professor Tiago, olha só, deixa eu trazer algumas atualizações para vocês aqui. O pessoal está perguntando, eu estou acompanhando pelas redes da flotilha. Bom, vocês sabem que o barco onde estão o professor o Tiago Ávila, tá a deputada Luiziane também, eles foram interceptados, né? Que é o Alma, o Sirius, na verdade. Aí o Sirius, só para vocês saberem, tá, gente? Nós temos 5 brasileiros. O Bruno Gilga, que é que inclusive que é o que fazia as atualizações, fazia vídeos diários, né? Ele que é correspondente do Esquerda Diário, trabalhador da USP. A Lisiane Proença, que é comunicadora popular e atuante em causas socioambientais. O Magno Costa, que é integrante da Executiva Nacional do Conlutas e do Sindicato dos Trabalhadores da USP, a vereadora pelo PSOL de Campinas, a Mariana Conte, e o Nicolas Calabrese, que é professor de Educação Física e coordenador da Rede Emancipa, aqui do Rio, viu, professor? Esse é um dos barcos que foram sequestrados por Israel. O barco Adara, que é um barco espanhol, tem 2 brasileiros, que é a Ariadne Teles, que é advogada de direitos humanos da Amazônia, e o Mansur Peixoto, que é o administrador do História Islâmica, né, do projeto História Islâmica. Então, é isso, tá? O que a gente tem de atualização. E aí, eu queria só também fazer um registro aqui. A jornalista... deixa eu colocar na tela aqui para vocês, a Stephanie Costa teve com a gente na semana passada, inclusive. A Stephanie, ela é brasileira, mora em Portugal já há bastante tempo, né? E ela tem feito um enfrentamento lá à extrema-direita brasileira. E vejam, essa é a conta de um representante da extrema-direita portuguesa, e ela enviou para nós, inclusive, mostrando justamente o quanto ela tem sido perseguida, viu, professor Tiago? Aí é uma publicação dela em que ela faz uma discussão e que ela muito bem corrige, né, de que o Hamas não é um grupo terrorista, a ONU não reconhece que o Hamas é um grupo terrorista, o governo brasileiro e outras nações sabem muito bem que o Hamas é uma organização, como ela bem diz aqui, escreve, né, uma resistência política, é uma organização, um braço armado de resistência em relação àqueles que sim cometem terrorismo e genocídio, que é o Estado de Israel. E ela tem sido perseguida, ameaçada, então fica esse registro, inclusive porque essa disseminação, essa desinformação, essa mentira sobre o Hamas, de que é uma organização terrorista, ela é difundida no mundo todo. E lembrem-se, inclusive, que sob esse argumento que Israel tem assassinado crianças, mulheres, né, enviado bombas, jogado em prédios, em hospitais, escolas, em tendas de jornalistas também. Lembrem-se que esse genocídio atual de Israel que assassinou mais jornalistas do que na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, tá, gente? São mais de 250 jornalistas mortos, assassinados covardemente. E é sob esse argumento de que o Hamas, eles estão perseguindo representantes do Hamas. O Hamas estava Thalita, nesse prédio, naquele prédio, enfim. Thalita, só acho que é importante falar, você comentou dos jornalistas, é só importante dizer que o Estado de Israel, hoje o governo israelense, censura o trabalho dos jornalistas sobre a Palestina, né? Ou seja, os jornalistas não conseguem publicar nada, não conseguem falar nada sobre a Palestina graças ao Estado de Israel, né? Seja porque mata todo mundo, seja porque, de fato, impede que qualquer tipo de informação passe, né,
qualquer tipo de informação saia. E aí é uma coisa interessante, eu fiz esse exercício, se a gente buscar sites de jornais israelenses, né, colocar no Google o jornal israelense e tal, diversos jornais israelenses, eu estava vendo isso, não foi hoje, foi já tem um tempo, não tinham, também não escreviam nada, não tinha uma única linha sobre o que estava acontecendo, né, sobre esse conflito, sobre essa guerra assim, de Israel contra os palestinos, não tem nada falando, né, falando de problemas internos, falando da questão do governo israelense, falando dos protestos que também ocorrem em Israel contra o Benjamin Netanyahu, mas não falam do que está ocorrendo no território palestino da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Eu fiquei bastante impressionado com isso. Deixa eu ler aqui alguns comentários, gente, de vocês. Já limei aqui que chegou um sionista falando bobagem, eu ia falar palavrão aqui, não vou falar. O professor Tiago é muito educado, eu não vou xingar a pessoa na frente do professor Pode Tiago falar, aqui. porque eu estou me segurando, Thalita, eu fico me segurando toda vez que eu Bom, participo da entrevista, eu fico me você é segurando. carioca, né, professor Tiago? Para o carioca tem livre acesso para falar palavrão, a gente sabe bem. Bom, olha só, aqui quem está falando, Lenin S. Soares diz, né? Genocídio acontece mesmo antes de 1948. Tem razão, Lenin, é verdade, tá? 48 foi uma conformação oficial ali, né? Teve aquele momento da ONU na Assembleia em que é oficializado, mas de fato a perseguição aos palestinos, a invasão aos territórios palestinos acontecem desde o final do século XIX. Tá? O processo ele é anterior a 48. Você tem toda a razão, Lenin. Acho que é válido destacar. Inclusive, sob a responsabilidade do governo britânico. Né? O governo britânico é responsável pelo início do processo da invasão do território palestino por parte desses judeus, né? De pessoas que vão até esse território antes de 48, até porque lembrem-se que há todo um processo no começo do século, Primeira Guerra Mundial, em que há a grande partilha, a partir da convenção que aconteceu ao fim da Primeira Guerra, e ali naquele momento era um território em que era gerido pelo Império Britânico, e depois eles largam mão, e aí começa massivamente um processo ideológico de desumanização dos palestinos, e aí a partir disso que começam as invasões todas também, né? Se intensificam, mas é claro que a partir de 48 há uma oficialização, né? Essa criação desse Estado de Israel, mas de fato essa perseguição ela acontece antes de 48. Lenin, você tem toda a razão. Ô, Thalita, você me permite só um Claro, comentáriozinho que eu acho que é por favor. importante, é isso, até porque é uma outra mentira, né, que a gente vê muitas das vezes as pessoas interessadas, né, replicando, repetindo, de que, na verdade, Israel hoje estaria respondendo a uma perseguição histórica perpetrada pelos árabes ou pelos palestinos. Isso é uma mentira. Né? Os judeus eles sempre viveram e conviveram muito bem com árabes e com palestinos naquela região. Ou seja, tanto é que a gente tem até hoje comunidades judaicas vivendo no Irã. Ou seja, tem parlamentar judeu no parlamento iraniano. Então, assim, os judeus sempre conviveram muito bem com os árabes, ou seja, o ponto de inflexão, o ponto de virada, a gente pode dizer, foi justamente quando a gente tem esse contexto de criação do Estado de Israel. Até antes, ainda que a gente tivesse ali conflitos, né? Nenhum convívio, nem sempre todo convívio pacífico ad eternum, né? Podia até ter conflitos localizados, mas, em geral, o convívio entre muçulmanos, palestinos, judeus, persas era um convívio bastante
pacífico e bastante respeitoso, ou seja, foi a forma como o Estado de Israel, né, foi criado, foi essa ingerência dos países ocidentais, notadamente dos Estados Unidos e da Inglaterra ali, né? Ou seja, a gente viu outras experiências na África também, a gente quase não fala, mas em África tiveram outras experiências, outros genocídios, outros extermínios, né, de povos, e a gente não fala, mas, assim, isso é uma outra mentira, e é importante destacar isso, porque eu acho que é importante a gente acabar, né, com essas mentiras, o Thalita, assim, a gente desmentir elas antes que elas antes que elas viralizem, porque eu já vi isso também, as pessoas querendo justificar o fato de o que Israel está fazendo hoje seria uma resposta histórica ao fato de que os judeus foram sempre maltratados, foram agredidos ali naquela região, que é uma grande mentira. Muito bem, é isso aí, professor. Nada como a história, né? A gente voltar lá para a história e trazer os fatos para ter esse entendimento mesmo. E, bom, vamos seguir aqui. A gente realmente, né? Hoje a gente foi atravessado por essa grande notícia, a gente tinha várias pautas para a gente tratar sobre educação, né, professor Tiago? A gente vinha conversando, acabou que em razão do meu acidente, aí eu e o professor Tiago, a gente sempre conversa, que a gente tem um certo combinado aqui dele vir sempre que pode, né? Claro, à medida que ele tem a disponibilidade, mas pelo menos a cada 15 dias, para a gente tratar de educação. Então, ficaram alguns assuntos em suspenso por conta do meu acidente, que eu fiquei afastada, né? Professor Tiago, claro, muito generosamente esteve aqui com o Eribaldo, mas acabou que ficaram alguns assuntos sobre educação ali em suspenso, mas a gente sabe que a gente precisa atualizar. E hoje a gente foi atravessado por essa notícia, né, do Flotilha, e o professor Tiago, além, né, de tratarmos sobre educação, o professor Tiago é um grande analista de conjuntura, então é claro que é muito bom ouvi-lo também, a gente poder ter esse momento que o professor Tiago possa conversar conosco. Mas, professor Tiago, para não dizer que não falamos das flores, né? Não são necessariamente flores, eu queria só um pequeno comentário seu, dentro desses 15 minutos que falta aqui para o nosso programa, de um dos assuntos, até porque, viu, gente, aqui uma outra digressão muito rápida, daqui 15 dias exatamente, 15 de outubro, portanto, dia do professor, da professora, dos professores. A gente está combinando aqui, com o professor Tiago deu a ideia, e a gente está combinando aqui, vamos pensar num debate, trazer outros professores aqui, para a gente tratar do cenário da educação e muito particularmente dessa grande profissão, né? Que são os professores. Então, aguardem que aí a gente vai ter um tempo maior para falarmos sobre essa questão. Dito isso, professor Tiago, então aqui estava dentro da nossa lista, né, sobre assim, a gente tinha algumas pautas para tratar, mas eu queria que você então só pudesse falar dessa notícia de hoje que você trouxe, inclusive, que eu queria muito um comentário seu, em que a Câmara está votando um projeto que vai criar um Sistema Nacional de Educação. E aí, a partir disso, vai ter uma mobilização nas redes sociais, né, pelo que você até trouxe aqui, para que os parlamentares não distorçam esse projeto e que alguns pontos aí relacionados, por exemplo, à meritocracia, no direcionamento de verbas, esse é um dos pontos, né? Então, que não haja uma manipulação, uma distorção sobre essa questão específica entre outros pontos também. Então, queria te ouvir um pouco sobre esse Sistema Nacional de Educação que vai ser criado, né? E essa discussão que vai ser levada para a Câmara, e, claro, o receio, né? Afinal de contas, a gente tem essa Câmara de Deputados, né? Nesse formato, nessa formação, com essa extrema-direita raivosa, ignorante, burra, né, e muito desonesta, em se tratando de educação, a gente fica muito receoso. Então, eu queria te ouvir um pouco o que é esse Sistema Nacional de Educação e qual que é o receio aí por parte dos educadores, dos professores, em relação a essa votação que vai agora para a Câmara. Tá, então, Thalita, na verdade, rapidinho, né, tem 15 minutos,
assim, o Sistema Nacional de Educação é algo que está previsto na legislação, né, desde a década de 90, desde da Lei 9394, né, a famosa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases na Educação, mas é uma daqueles mecanismos, né, que vem sendo empurrados com a barriga pelo Congresso Nacional e pelo governo de plantão também, né, porque a gente sabe que quando o governo tem interesse, quando o governo quer fazer, o governo pega, faz e aprova, né? É o mesmo caso da famosa BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, que também estava prevista desde a década de 90 na legislação e que nunca tinha saído do papel e que o Temer, né, junto com Mendonça Filho, fazem da forma que fizeram, né, por meio de, inicialmente, decreto, uma maneira bastante autoritária, impondo essa base nacional comum para os professores e para as instituições educacionais. Bom, sobre o Sistema Nacional de Educação, o que ocorre, né, Thalita? Para quem não está familiarizado com essa questão, no Brasil, a gente tem um modelo da educação, né, dentro da gestão da educação brasileira, a gente tem um modelo tripartite, né, ou seja, municípios, estados e União. Então, cada um desses entes federativos, eles têm as suas responsabilidades sobre a educação, né? E, por exemplo, os municípios são responsáveis pelo ensino fundamental, os estados pelo ensino médio, né, notadamente. E caberia à União a gestão desse modelo. Então, esse Sistema Nacional de Educação, ele vem justamente para poder equalizar, definir essas responsabilidades, definir o que cada um desses entes, né, deveria fazer e, sobretudo, Thalita, para poder pensar em mecanismos, né, que estabelecem os investimentos, né, para que a gente possa ter hoje um investimento mínimo necessário para que a educação, que a manutenção de um estudante na escola possa ter, né? Então, assim, esse grande sistema ele levaria, né, permitiria, por exemplo, que a gente tivesse um modelo educacional muito mais igualitário entre os estados e entre os municípios, fazendo aquilo que seria o fim, de fato, da educação, né, que é uma educação de qualidade, pressupõe uma educação em igualdade de condições para todos e todas, sem nenhum tipo de diferença. Entretanto, o que a gente percebe é que alguns estados, alguns municípios investem na educação e outros estados e outros municípios simplesmente não investem e, além de não investir, ainda desviam os recursos que deveriam ser utilizados exclusivamente na educação. Por isso que vem sendo pensado, vem sendo defendido a criação de um sistema que a gente chama um indicador, né, que a gente chama de custo aluno qualidade, né, que seria o estabelecimento, um mecanismo, né, uma forma de definir o investimento mínimo anual por aluno para garantir um padrão básico de qualidade na educação pública, né? Considerando, e aí esse índice, né, deveria considerar todos os insumos necessários, né, para um estudante, ou seja, a infraestrutura da escola, a gente já falou isso diversas vezes, né, por exemplo, laboratórios, materiais necessários para a prática esportiva, para as práticas culturais, para a formação desses estudantes, a própria remuneração de professores, materiais pedagógicos, a tecnologia, né, internet, enfim, tablets, computadores, né? Só, Thalita, que o que a gente tem visto, né? Assim, só para que as pessoas tenham ideia, na Câmara dos Deputados, né, foi criada uma comissão especial para debater a criação desse Sistema Nacional de Educação, e a responsável por essa comissão especial, né,
a parlamentar que presidiu, acho bom nem falar o nome, porque aí a gente atrai essas coisas ruins, é uma parlamentar do Novo, do Partido Novo. Então, assim, já dá para perceber o que aconteceu. E aí, ao invés da gente pensar, né, num custo aluno qualidade, ou num custo aluno qualidade inicial, né, que aí seria o custo do investimento lá no ensino fundamental ainda, né, nas creches, nas pré-escolas e nas escolas, o que alguns parlamentares estão tentando fazer, e isso está para ser votado no Senado, né, já foi aprovado pela Câmara, e só corrigindo a informação, já foi aprovado pela Câmara e está para ser votado no Senado, o que muito os parlamentares estão querendo fazer, estão de olho, para incutir dentro desse cálculo do custo aluno-qualidade essas formas meritocráticas, ou seja, aquele modelo, e o Camilo Santana já disse que ele é favorável a isso, né? O modelo pelo qual, por meio desses índices educacionais, por meio dessas avaliações educacionais em larga escala, notadamente o SAEB, né, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, as escolas, os estados, os municípios que atingissem as metas, as escolas, os estados, os municípios, né, que alcançassem aquelas metas ou ultrapassassem as metas, receberiam mais dinheiro do que os outros municípios. Ou seja, algo que é bastante contraditório em si, né, Thalita? Porque, assim, em tese, as escolas, os municípios, os estados que não atingiram as metas, ou seja, por algum motivo tem para esses estados não atingirem as metas, né? E aí, quando a gente vai ver, quem não atinge as metas, né? Quem não tem, ou seja, são as escolas onde os estudantes têm maiores dificuldades, as escolas que não têm infraestrutura, as escolas que não têm materiais pedagógicos, materiais didáticos. Então, assim, são as escolas, seria ao contrário, né? Seria justamente você precisar de mais dinheiro para você pegar e investir nas escolas que não têm, de modo a que você pudesse ter uma maior igualdade. Então, o que os parlamentares da extrema-direita, da direita, do centrão querem? Eles querem transformar o Sistema Nacional de Educação, eles querem transformar o custo aluno-qualidade em um modelo que vai consagrar a meritocracia, que é algo que a gente já vem vendo em diversos estados, em diversos municípios, e a única coisa que esse modelo meritocrático tem feito é aumentar ainda mais as desigualdades educacionais, né? Então, assim, ao momento que a gente tem as maiores desigualdades educacionais, a gente pode pesquisar diversas redes que já fazem isso atualmente, né, dando mais recursos para escolas, até pagando bonificação para professores, para pessoas que trabalham, né, nas escolas, para os profissionais da educação. Nessas redes, a gente tem observado que existe um grande fosso, né, uma grande desigualdade, e a gente tem uma parcela das escolas públicas, né, que acabam se tornando escolas de elevado padrão, e uma outra parcela de escolas que acaba ficando esquecidas e que notadamente são aquelas para as quais a gente tem um grande contingente de estudantes de baixa renda, né? Ou seja, classe trabalhadora que sempre vai parar naquelas escolas de mais baixa renda. Além disso, Thalita, uma outra coisa que causa muita preocupação na gente são as modalidades diferenciadas de ensino, né? Como é que, caso esse modelo, né, meritocrático passe, como é que vão ficar as modalidades diferenciadas de ensino, visto que, pelas suas peculiaridades, as modalidades diferenciadas de ensino não não realizam avaliações educacionais em larga escala, não realizam o SAEB, por exemplo. Né? O que são essas modalidades diferenciadas? A educação prisional, a educação para jovens e adultos, né? A famosa EJA ou EJA, como alguns falam, a educação quilombola, a educação indígena, a educação do campo, a educação ribeirinha, ou seja, se a gente está num modelo meritocrático, como é que a gente vai fazer para financiar essa educação, né? E garantir, Thalita, que eu acho que é fundamental,
que o dinheiro, e isso também, até nisso estão querendo mexer, né, que o dinheiro do Fundeb seja destinado, né, para o pagamento de profissionais da educação, e dois, para o pagamento da infraestrutura educacional, né, que é o que está na lei do Fundeb. E até nisso estão querendo mexer. E aí eu lembro que, por exemplo, tem estados, tem municípios que estão usando o dinheiro do Fundeb para pagar essas plataformas educacionais. Estão usando o dinheiro do Fundeb para comprar kits superfaturados, né, kits robótica, impressora 3D e outros materiais superfaturados, com preços muito acima do mercado, ao invés de, por exemplo, estarem garantindo materiais pedagógicos de fato para os estudantes ou pagamento de salário para os professores. E aí, quando eu falo de pagamento de salário, Thalita, tem a ver também, que era um outro tema que a gente tinha separado para discutir hoje, que acho que é importante a gente só juntar e deixar o alerta, né? Dessa uma pesquisa, uma ampla pesquisa que foi feita, a gente pode, enfim, discutir ela em outro momento, que é o Anuário da Educação Brasileira, né? Junto com o Censo da Educação Brasileira, tem muitos dados bastante importantes para a gente discutir, para a gente debater, mas que mostram o absurdo, né? E ainda bem que está todo mundo sentado, que comprovam, na verdade, o que a gente já vinha dizendo, já vinha falando, que cerca de 30% dos estados e dos municípios, inclusive muitas capitais, muitos municípios grandes, muitos estados grandes, não pagam um piso nacional docente, que é de R$ 4.500 para 40 horas de trabalho, né? Então, assim, e aí somado a tudo isso, a gente vai ver questão de carga horária, que diversos municípios, diversos estados, mas aí eu acho que no dia 15 a gente pode discutir, pode esmiuçar melhor esses dados, né, Thalita? Perfeito, professor. Realmente, 1 em cada 3 municípios do Brasil não pagou o piso do professor. Isso, né, segundo esse levantamento, professor, que você trouxe. Vamos discutir sobre isso com mais afinco no nosso próximo encontro, que isso diz respeito justamente à profissão, né, do professor, a esse ofício. E eu só vou ler alguns comentários, muita gente manifestando aqui, né, enquanto você falava, professor, e aí a gente deixa, então, aqui um gostinho para o nosso próximo encontro, que a gente vai discutir com mais afinco aí sobre essa questão. Uman Zatroff, acho que é assim que pronuncia, meu querido, eu não sei que meu inglês é horroroso, mas ele diz o seguinte: na área da saúde, também existe essa lógica translocada de equiparar a importância do ato do cuidado com a quantidade de atendimentos, medicamentos acessados, números, e então financiar. Aqui também Fernando Giacomini. Cara, Saeb é uma das piores coisas que já aconteceram na educação brasileira. E o IDEB em si. Aqui o Uman Zatroff também diz: se nem falar da educação inclusiva, condições de trabalho para os professores, municipalização das escolas. Aqui ele menciona em relação a todos os aspectos da educação que você trouxe aqui, né? EJA, quilombolas, populações ribeirinhas, enfim, todo o cenário da educação que a gente tem no Brasil, né? Aqui também a Mônica Gonçalves, que diz: lógica de empresa, essa coisa de bonificar metas cumpridas, empresa não se importa com pessoas, só lucro importa, que é a lógica neoliberal que está entranhada na administração pública, em todas as esferas, né? As municipais, das mais diversas formas, nas estaduais e na federal, né? Como aqui o professor Tiago relembrou, e é sempre válido a gente reforçar, Camilo Santana é este ministro da Educação que tem no seu horizonte o viés neoliberal, essa ideia de que a coisa pública, né, as questões públicas, elas têm que ter esse direcionamento a partir dessa lógica de empresa, né? Lembrando... Por favor, professor. Recentemente, Thalita, não, você falou do Camilo, né? Então, assim, só lembrar que recentemente ele fez uma fala dizendo justamente isso, né? Que quem vai melhor precisa ser valorizado, ou seja, não quis dizer o quê? Ou seja, que quem vai melhor precisa ser valorizado, ou seja,
é a meritocracia na veia, né? Ou seja, Não, está cada dia. Porque, professor, veja, quem vai melhor precisa ser valorizado é muito subjetivo. O que é ser melhor? É entregar número, meta? Assim, é muito subjetivo quando a gente está falando de educar e alfabetizar pessoas, né? Então, é nesse sentido, né? Por isso que a gente quer aprofundar um pouco mais aqui essas nossas discussões, gente. E vamos fazer isso no nosso próximo encontro, que vai ser né, de maneira muito circunstancial, digamos, né, no próximo dia 15 de outubro, Dia dos Professores. E Bom, aí que a a gente gente já vai. começa a pedir para a audiência chamar os professores para assistirem, né? Todo mundo se Isso aí. mobilizar para isso. Boa. Valeu, professor Tiago. Obrigada mais uma vez de vir aqui, né, para a gente poder conversar, ouvir um pouco da conjuntura à luz do que você traz e também a gente tratar de educação, que é algo muito caro para nós. Afinal de contas, né, o processo revolucionário ele precisa ser passado pela educação, né? A gente precisa atravessar a educação para a gente poder pensar em mudança real. Valeu, professor. Lembrando que, só finalizando aqui, todo o processo revolucionário teve a educação como ponto fulcral, como ponto central, né? Seja a Revolução Soviética, seja a Revolução Cubana, todos eles tiveram a educação como ponto central do processo. E aí, Thalita, só chamar a atenção, né, porque a gente está sempre tomado por várias informações. A Câmara está votando nesse momento, os líderes estão fazendo lá aquelas orientações de bancada para começar a votação da isenção do imposto de renda, tá? Acho que é importante a gente Começou agora? ficar de olho. Vamos acompanhar. Está começando agora. Assim, na verdade, tá aquelas orientações, né, dos líderes para como os parlamentares ali dos partidos votem, tá bom? Legal, Pessoal, vamos acompanhar mais uma vez, então. muito obrigado. Só mais um comentário aqui, vou responder a Laila. A Laila diz: valeu, Thiago, adoramos quando você sai do porão da Thalita. Da Thalita, o nosso Maringoni da cultura brasileira. Ela está dizendo isso porque a gente brinca aqui, professor Thiago, que o Maringoni ele fica no porão do Mauro. E aí, quando o Mauro libera, aí o Maringoni vem aqui para o Noite Brasil, né? Vai em outros horários. Então, é por isso que a Laila está falando. Realmente, gente. Obrigado, isso, ó, Laila. Fico aí. muito feliz aqui de estar aqui com vocês, estar aqui compartilhando e precisando só chamar que eu estarei aqui presente, tá bom, gente? Boa Valeu, noite professor. a todos e Boa noite. todas. Boa noite, Thalita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.